Olá, queridos telespectadores, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao Arete Jus. Está começando mais um episódio e hoje nosso convidado especial será a Lei 8.987, que trata sobre o regime de concessão e permissão de prestação de serviços públicos. Galera, antes de começarmos, vamos para aquela nossa liturgia de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar com seus melhores amigos e ativar o sininho para receber as notificações dos episódios mais recentes. Galera, vamos lá. Lei 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no artigo 175 da Constituição Federal e dá outras providências. Capítulo 1 das disposições preliminares. Artigo 1º. As concessões de serviços públicos e de obras públicas e as permissões de serviços públicos reger-se-ão pelos termos do artigo 175 da Constituição Federal, por esta lei, pelas normas legais pertinentes e pelas cláusulas dos indispensáveis contratos. Parágrafo único. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios promoverão a revisão e as adaptações necessárias de sua legislação às prescrições desta lei, buscando atender às peculiaridades das diversas modalidades dos seus serviços. Artigo 2º. Para os fins do disposto nessa lei, considera-se, inciso 1, poder concedente, a União, o Estado, o Distrito Federal ou o município, em cuja competência se encontre o serviço público, precedido ou não da execução de obra pública, objeto de concessão ou permissão. Inciso 2. Concessão de serviço público. A delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade concorrência ou diálogo competitivo, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstrem capacidade para o seu desempenho por sua conta e risco e por prazo determinado. Inciso 3. Concessão de serviço público precedida da execução de obra pública, a construção civil, a construção, total ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de quaisquer obras de interesse público delegados pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade concorrência ou diálogo competitivo, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstrem capacidade para sua realização por sua conta e risco, de forma que o investimento da concessionária seja remunerado e amortizado mediante a exploração do serviço ou da obra por prazo determinado. Inciso 4. Permissão de serviço público. A delegação, a título precário, mediante licitação, na prestação de serviços públicos, feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para o seu desempenho, por sua conta e risco. Artigo 3º. As concessões e permissões sujeitar-se-ão à fiscalização pelo poder concedente responsável pela delegação, com a cooperação dos usuários. Artigo 4º. A concessão de serviço público, precedido ou não da execução de obra pública, será formalizada mediante contrato, que deverá observar os termos desta lei, das normas pertinentes e do edital de licitação. Artigo 5º. O poder concedente publicará, previamente ao edital de licitação, ato justificando a conveniência da outorga de concessão ou permissão, caracterizando seu objeto, área e prazo. Capítulo 2 do serviço adequado. Artigo 6º. Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento aos usuários, conforme estabelecido nesta lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. Parágrafo 1º. Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. Parágrafo 2º. A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço. Parágrafo 3º. Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso quando: inciso 1, motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações e, inciso 2, por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade. Parágrafo 4º.
A interrupção do serviço, na hipótese prevista no inciso 2 do parágrafo 3º deste artigo, não poderá iniciar-se na sexta-feira, no sábado ou no domingo, nem em feriado ou no dia anterior a feriado. Capítulo 2. Dos direitos e obrigações dos usuários. Artigo 7º. Sem prejuízo do disposto na Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, são direitos e obrigações dos usuários. Inciso 1. Receber serviço adequado. Inciso 2. Receber do poder concedente da concessionária informações para a defesa de interesses individuais ou coletivos. Inciso 3. Obter e utilizar o serviço com liberdade de escolha entre vários prestadores de serviços, quando for o caso, observadas as normas do poder concedente. Inciso 4. Levar ao conhecimento do poder público e da concessionária as irregularidades de que tenham conhecimento, referentes ao serviço prestado. Inciso 5. Comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pela concessionária na prestação do serviço. Inciso 6. Contribuir para a permanência das boas condições dos bens públicos através dos quais lhes são prestados os serviços. Artigo 7º-A. As concessionárias de serviços públicos, de direito público e privado, nos Estados e no Distrito Federal, são obrigadas a oferecer ao consumidor e ao usuário, dentro do mês de vencimento, o mínimo de 6 datas opcionais para escolherem os dias de vencimento de seus débitos. Parágrafo único. Vetado. Capítulo 4. Da política tarifária. Artigo 8º. Vetado. Artigo 9º. A tarifa do serviço público concedido será fixada pelo preço da proposta vencedora da licitação e preservada pelas regras de revisão previstas nesta lei, no edital e no contrato. Parágrafo 1º. A tarifa não será subordinada à legislação específica anterior e somente nos casos expressamente previstos em lei. Sua cobrança poderá ser condicionada à existência de serviço público, alternativo e gratuito para o usuário. Parágrafo 2º. Os contratos poderão prever mecanismos de revisão das tarifas a fim de manter-se o equilíbrio econômico-financeiro. Parágrafo 3º. Ressalvados os impostos sobre a renda, a criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, após a apresentação da proposta, quando comprovado seu impacto, implicará a revisão da tarifa para mais ou para menos, conforme o caso. Parágrafo 4º. Em havendo alteração unilateral do contrato que afete o seu inicial equilíbrio econômico-financeiro, o poder concedente deverá restabelecê-lo concomitantemente à alteração. Parágrafo 5º. A concessionária deverá divulgar em seu sítio eletrônico, de forma clara e de fácil compreensão pelos usuários, tabela com o valor das tarifas praticadas e a evolução das revisões ou reajustes realizados nos últimos 5 anos. Artigo 10. Sempre que forem atendidas as condições do contrato, considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro. Artigo 11. No atendimento às peculiaridades de cada serviço público, poderá o poder concedente prever, em favor da concessionária, no edital de licitação, a possibilidade de outras fontes provenientes de receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados, com ou sem exclusividade, com vistas a favorecer a modicidade das tarifas, observado o disposto no artigo 17 desta lei. Parágrafo único. As fontes de receita previstas neste artigo serão obrigatoriamente consideradas para a aferição do inicial equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Artigo 12. Vetado. Artigo 13. As tarifas poderão ser diferenciadas em função das características técnicas e dos custos específicos provenientes do atendimento aos distintos segmentos de usuários. Capítulo 5 da licitação. Artigo 14. Toda concessão de serviço público, precedida ou não da execução de obra pública, será objeto de prévia licitação, nos termos da legislação própria e com observância dos princípios da legalidade, moralidade, publicidade, igualdade, do julgamento por critérios objetivos e da vinculação ao instrumento convocatório. Artigo 15. No julgamento da licitação, será considerado um dos seguintes critérios. Inciso 1. O menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado. Inciso 2. A maior oferta nos casos de pagamento ao poder concedente pela outorga da concessão. Inciso 3. A combinação 2-a-2 dos critérios referidos nos incisos 1, 2 e 7. Inciso 4. Melhor proposta técnica com preço fixado no edital.
Inciso 5. Melhor proposta em razão da combinação dos critérios de menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado com o de melhor técnica. Inciso 6. Melhor proposta em razão da combinação dos critérios de maior oferta pela outorga da concessão com o de melhor técnica. Ou, inciso 7. Melhor oferta de pagamento pela outorga após qualificação de propostas técnicas. Parágrafo 1º. A aplicação do critério previsto no inciso 3 só será admitida quando previamente estabelecida no edital de licitação, inclusive com regras e fórmulas precisas para avaliação econômico-financeira. Parágrafo 2º. Para fins de aplicação do disposto nos incisos 4, 5, 6 e 7, o edital de licitação conterá parâmetros e exigências para a formulação de propostas técnicas. Parágrafo 3º. O poder concedente recusará propostas manifestamente inexequíveis ou financeiramente incompatíveis com os objetivos da licitação. Parágrafo 4º. Em igualdade de condições, será dada preferência à proposta apresentada por empresa brasileira. Artigo 16. A outorga de concessão ou permissão não terá caráter de exclusividade, salvo no caso de inviabilidade técnica ou econômica, justificada no ato a que se refere o artigo 5º desta lei. Galera, é isso aí. Esse foi o primeiro episódio da Lei 8.987, que trata sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos. Galera, se vocês curtiram esse episódio, deixe o seu like e compartilhe com seus melhores amigos, ative o sininho para o próximo episódio. Galera, é isso aí, até a próxima, um forte abraço, bons estudos, tchau!